Um milionário deixou o cofre da própria casa escancarado, bem na frente de sua nova empregada. Mas o que parecia uma simples distração escondia um teste que mudaria tudo. Ele só não esperava que aquela mulher escondesse um segredo maior do que ele poderia imaginar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Arthur Mendonça vivia isolado em sua mansão nos arredores de Petrópolis, desde que perdera a esposa em um acidente de carro, 3 anos antes. Desde então, sua rotina era solitária, silenciosa e controlada. Não confiava em ninguém, nem mesmo naqueles que estavam ao seu lado há anos. A chegada de Laura havia sido recente. Contratada pela agência com ótimas recomendações, ela demonstrava ser discreta, eficiente e, acima de tudo, muito cuidadosa com tudo o que fazia. Mas havia algo nela que Arthur ainda não decifrava completamente. Uma calma que o desconcertava. Durante um jantar de família, seu sobrinho João Paulo, um advogado sempre em busca de proximidade com a herança do tio, comentou com um leve sorriso irônico: "Cuidado com essa nova empregada, tio. Gente simples sabe se esconder bem. Às vezes a honestidade é só fachada." Arthur não respondeu. Apenas olhou pela janela, em direção ao casarão escuro atrás dos vitrais. As palavras ficaram martelando em sua mente. Ele já havia sido enganado antes, por amigos, sócios, até por parentes. Não podia se dar ao luxo de errar de novo. Na manhã seguinte, ao ver Laura arrumar a mesa do café em silêncio, uma ideia começou a se formar em sua cabeça. Ele não era do tipo que acreditava em meias certezas. Se havia algo errado, ele descobriria. E se não houvesse, melhor ainda. Mas a forma como ele escolheu descobrir mudaria para sempre a dinâmica daquela casa e da própria vida dele. Arthur acordou antes do nascer do sol naquele domingo. Havia sonhado com a esposa, coisa que não acontecia fazia meses. No sonho, ela estava de pé no antigo escritório, ao lado do cofre aberto, olhando fixamente para ele, como se dissesse algo que ele não conseguia ouvir. O silêncio do quarto parecia mais pesado que o normal quando ele abriu os olhos. Sentado na beira da cama, ficou alguns segundos encarando o vazio, até que finalmente se levantou, foi ao banheiro e lavou o rosto com água fria, tentando afastar aquela imagem da cabeça. Mas o que havia começado como um incômodo emocional foi ganhando forma concreta. A lembrança das palavras de João Paulo voltou como uma pontada incômoda. Gente simples sabe se esconder bem. Já fazia tempo que Arthur não se envolvia diretamente com as pessoas que trabalhavam em sua casa. Depois da morte da esposa, terceirizou quase tudo. O controle de contas, a compra de mantimentos, até mesmo a escolha de novos funcionários. Laura havia sido indicada por uma empresa conhecida da região, especializada em serviços domésticos de confiança. Nunca deram um motivo sequer para a suspeita. Era discreta, cumpria horários, mantinha a casa impecável e tratava todos com a mesma gentileza. Uma gentileza, na visão de Arthur, quase suspeita demais. Naquele dia, ele não tomou café da manhã. Passou direto pelo salão principal e foi até o andar superior, onde ficava seu escritório. Abriu o cofre com os dedos trêmulos, revelando pacotes de notas organizadas, documentos, relíquias de família e uma pequena caixa de joias antigas herdadas do pai. Permaneceu ali, em pé, olhando o interior do cofre com um olhar fixo, como se calculasse todas as possibilidades. O ar estava pesado. A decisão havia sido tomada. Retirou discretamente a chave mestra da porta lateral do escritório, aquela que dava acesso a um antigo quarto de leitura conectado à biblioteca. Era o esconderijo perfeito. De lá, ele poderia ver a movimentação da sala através de uma fresta na estante embutida. Instalou uma pequena câmera em cima do relógio antigo, apontada diretamente para o cofre. O sistema de monitoramento estava ligado ao celular. Arthur sabia exatamente o que queria ver. A verdade. Não importava o preço.
Laura chegou no horário de sempre, como fazia todos os domingos. Trazia consigo a mochila da filha, Flora, que ficava brincando em um canto do jardim enquanto a mãe trabalhava. Flora era silenciosa, doce, e parecia viver num mundo próprio. Não falava muito, mas seus olhos pareciam entender tudo. Arthur a observou de longe. Laura passou pelo hall principal, deu bom dia para o jardineiro e seguiu para a cozinha, onde iniciou a limpeza da pia e o preparo do almoço simples que era combinado aos domingos. Por volta das 10 da manhã, ele saiu pela garagem dos fundos com o carro, dirigindo por alguns quarteirões e depois retornando a pé por uma trilha lateral escondida entre as árvores do terreno. Entrou pela porta de serviço, trancou-se no quarto de leitura e ficou lá, no escuro, com o celular nas mãos. Era uma espera inquieta. Os minutos passavam devagar enquanto ele assistia às imagens da câmera. Laura terminou a cozinha, subiu com o balde e o pano de microfibra, passou pela sala de estar, organizou revistas na mesa de centro, limpou o piano com delicadeza. O coração de Arthur acelerou quando ela empurrou a porta dupla do escritório e entrou. O cofre estava aberto, escancarado, como planejado. A luz natural da janela iluminava o interior metálico, refletindo sobre o rosto surpreso de Laura. Ela parou, deixou o balde no chão, aproximou-se lentamente. Arthur, imóvel no cômodo ao lado, controlava a respiração como se o menor ruído pudesse denunciá-lo. Laura deu 2 passos, ajoelhou-se em frente ao cofre. Ela olhou para dentro por alguns segundos. Não tocou em nada. Levantou-se, foi até a escrivaninha, abriu uma gaveta, tirou um pequeno bloco de anotações. Sentou-se calmamente na cadeira, pegou uma caneta da bandeja e começou a escrever. Depois se levantou, deixou o bilhete sobre a mesa e fechou a gaveta. Arthur arregalou os olhos. Nada havia sido levado. Nenhum objeto fora sequer encostado. O celular tremia em sua mão. Ela havia escrito algo. Mas o quê? Laura saiu do escritório do mesmo jeito que entrou. Em silêncio, levou o balde para o andar inferior, como se nada tivesse acontecido. O cofre ficou exatamente como estava. Nenhuma pressa, nenhum olhar furtivo, nenhum sinal de culpa. Só um gesto calculado, respeitoso, quase protetor. Arthur continuou parado por vários minutos. Quando teve certeza de que ela já havia descido, saiu do esconderijo e entrou no escritório. Caminhou lentamente até a mesa e viu o bilhete. Estava escrito com caligrafia firme, mas delicada. Senhor Arthur, o cofre estava aberto quando entrei. Não toquei em nada. Anotei os valores para sua conferência, caso sinta necessidade. Respeitosamente, Laura. Ele leu 1, 2, 3 vezes. A folha estava limpa, sem marcas de dedos, sem pressa no traço. Aquilo não era fingimento. Era um alerta, uma prova, um gesto de honestidade verdadeira. Sentou-se na poltrona antiga e ficou olhando para o cofre ainda escancarado, sem entender direito o que sentia. Parte dele se sentia aliviado. Outra parte, completamente desorientada. No silêncio do escritório, Arthur Mendonça percebeu que havia testado a mulher errada. Ou talvez, pela primeira vez em muitos anos, estivesse diante de alguém que não tinha nada a esconder. Mas ele ainda não estava pronto para admitir isso. Não ainda. Não sem entender melhor quem era, de verdade, Laura Ramos. A presença de Laura naquele ambiente diante do cofre aberto não saiu da cabeça de Arthur pelo resto do dia. Ele releu o bilhete mais 3 vezes antes de guardá-lo na gaveta da escrivaninha. Não sabia exatamente o que havia esperado que acontecesse, mas aquela atitude dela, tão objetiva, tão limpa, o desconcertou de um jeito que não conseguia explicar. Estava acostumado com máscaras. Era perito em detectar intenções escondidas. O problema é que não havia nada escondido no que ela fez. Nem hesitação, nem medo, nem vaidade. Só o gesto simples de alguém que não queria deixar dúvida sobre a própria integridade. Mesmo assim, algo nele resistia. Talvez o orgulho. Talvez o medo de se deixar enganar de novo, porque ele já tinha confiado antes.
e confiar tinha custado caro. O que Laura fez, embora parecesse exemplar, podia ser apenas o primeiro passo de um plano maior. Ela sabia que o cofre estava aberto, sabia que era um risco, sabia que poderia estar sendo observada. Então por que deixaria qualquer rastro? Se fosse mesmo esperta, teria agido exatamente assim, cautelosa, como quem joga xadrez. Um movimento pequeno, que ganha tempo. Arthur sabia que precisava ir além. Uma boa estratégia não se desmontava com um único gesto. E se aquele bilhete fosse só um teste de retorno? Um convite para ele baixar a guarda? Aquilo podia ser o começo de algo mais profundo. A dúvida estava plantada e agora crescia, silenciosa, como as parreiras do terreno lá fora. Foi então que decidiu que não bastava observar. Precisava ver com os próprios olhos quem era Laura fora das paredes daquela casa. Precisava enxergar o que ela fazia quando acreditava que ninguém mais via. Na segunda-feira, Arthur fingiu ter uma reunião no Rio. Saiu de casa cedo, com uma pasta sob o braço, vestindo um terno que não usava havia tempos. Antes de sair, passou pela cozinha e deixou um envelope pardo sobre a bancada com um valor acima do normal para as compras da semana. A intenção era ver o que Laura faria com o troco, o que compraria, onde iria. João Paulo havia insistido na desconfiança como se fosse uma espécie de virtude. E talvez ele estivesse certo. A diferença é que, naquele momento, Arthur não queria ter razão. Queria descobrir a verdade, seja qual fosse. Ele não foi ao Rio. Dirigiu até o centro da cidade vizinha e deixou o carro numa rua secundária. Pegou um táxi comum, trocou a camisa por uma mais simples que trazia na mochila e caminhou até um café discreto do outro lado da praça. Dali, tinha visão direta para a rua do mercado e da farmácia local. Era o tipo de estratégia que usava no passado para vigiar possíveis traidores em negócios. Agora, aplicava com a mesma frieza a empregada que preparava seu café da manhã. Por volta das 10 da manhã, viu Laura surgindo na esquina com Flora pela mão. A menina usava um vestidinho azul claro e andava em passos curtos, distraída com um brinquedo sensorial que girava entre os dedos. Laura carregava uma sacola reutilizável e caminhava com atenção, sempre checando se a filha estava próxima. Não havia pressa nos movimentos, nenhuma urgência nem nervosismo. Entraram juntas na farmácia. Arthur esperou. 20 minutos depois, elas saíram com uma sacola pequena nas mãos. Seguiram até uma loja de brinquedos infantis. Lá dentro, Laura analisou atentamente as prateleiras. Testou alguns itens com Flora, deixou outros de lado. Escolheu um tapete de atividades colorido e 2 brinquedos adaptados para crianças com dificuldades sensoriais. Pagou em dinheiro. Depois, passaram no mercado. Laura comprou arroz, legumes, leite, pão, um pote de geleia e um sabonete infantil. Pediu a nota fiscal detalhada, guardou o papel dobrado com cuidado e saiu. Arthur a observou à distância por mais meia hora, até que ela pegou um ônibus de volta. Decidiu voltar para casa com calma. Não havia pressa. Na cabeça, uma avalanche silenciosa de pensamentos. Não só pelo que viu, mas pelo que não viu. Laura não se escondeu, não esbanjou, não deu sinais de alguém tentando se aproveitar da situação. Tudo era feito com calma e honestidade. Não havia nada nos gestos dela que sugerisse qualquer jogo. Ao chegar em casa no fim da tarde, encontrou a casa limpa, a cozinha organizada e um novo bilhete na bancada. Troco das compras da semana. A nota fiscal está dentro. Ao lado do papel, exatamente o valor esperado, separado em notas pequenas, dobradas com cuidado. A letra de Laura era firme como da primeira vez. Arthur levou o envelope até o escritório, sentou-se à escrivaninha e olhou para o bilhete anterior, ainda guardado na gaveta. Ficou um tempo ali, em silêncio, observando os 2 recados lado a lado, como se comparasse 2 versões da mesma mulher.
Era difícil aceitar que, talvez, estivesse diante de alguém que não queria nada além de trabalhar honestamente. Mas algo dentro dele já começava a admitir isso, mesmo contra sua vontade. Ainda assim, precisava de mais. Queria ouvir dela com todas as palavras. Queria entender o porquê de tanto cuidado, tanta precisão, tanta retidão. E mais do que isso, queria saber até onde aquela honestidade ia. Porque se fosse verdadeira, ela já não era mais só uma funcionária, era uma exceção. E exceções, ele aprendera, são perigosas, porque mudam tudo. No dia seguinte, Arthur acordou cedo e desceu para a cozinha antes que Laura chegasse. Estava inquieto, com o pensamento preso na imagem dela com a filha, escolhendo brinquedos educativos e medicamentos como quem sabia exatamente onde cada centavo seria gasto. Aquela precisão o perturbava, não porque fosse suspeita, mas porque não havia nada para desconfiar. E isso, para alguém como ele, era o que mais incomodava. O mundo que conhecia era feito de desconfianças, de pessoas sorrindo pela frente e abrindo gavetas pelas costas. Laura quebrava esse padrão com uma naturalidade irritante, e ainda assim ele continuava tentando entender se havia algo por trás daquela calma. Quando ela chegou, encontrou o envelope da semana anterior ainda sobre a bancada, mas dessa vez com uma caneta ao lado e um post-it colado em cima. Pode anotar o que gastou direto aqui, se preferir. Era um teste sutil. Queria ver como ela reagiria a um controle mais aberto, menos formal. Laura apenas sorriu de leve, tirou a caneta do lugar e colocou dentro do bolso do avental, como se estivesse acostumada com aquilo. Pegou o envelope, guardou no armário e começou o dia como de costume. Arthur subiu para o escritório e ligou o sistema de monitoramento. Ele havia instalado uma segunda câmera, dessa vez na parte interna da biblioteca, em cima da estante dos livros. Queria registrar tudo com mais clareza, sem depender apenas da fresta do cômodo escondido. O celular vibrava a cada novo movimento identificado. Laura subiu para limpar o segundo andar, passando pela sala de estar, depois os corredores, os quartos de hóspedes, até chegar novamente ao escritório. O cofre estava fechado dessa vez, mas Arthur havia deixado a gaveta da escrivaninha entreaberta com uma pilha de documentos propositalmente desorganizada e um pequeno maço de dinheiro à mostra. Mais um experimento. Mais uma oportunidade para ver até onde ela iria. Laura entrou com o balde e o pano de microfibra, limpando primeiro os móveis laterais. Quando chegou à mesa, parou. Olhou os papéis, reorganizou as folhas, empilhou os contratos e fechou a gaveta com delicadeza, como se não quisesse fazer ruído algum. Pegou o pano e passou devagar sobre a superfície da escrivaninha, cuidando para não deixar marcas. Não olhou mais para o maço de dinheiro, nem demonstrou qualquer surpresa. Apenas continuou seu trabalho com a mesma calma de sempre. Arthur assistia a tudo com a mandíbula travada, os olhos fixos na tela do celular. Estava preparado para ver qualquer reação, menos a ausência total de reação. Depois de limpar o escritório, Laura se dirigiu à biblioteca. Lá dentro, parou diante da estante por alguns segundos, como se procurasse algo. Tocou levemente nos livros, alinhou 2 deles que estavam fora do lugar e ajeitou uma poltrona que havia sido deixada de lado. Em seguida, abriu a gaveta de apoio da cômoda e tirou um bloco de papel. Sentou-se, pegou a caneta do bolso e começou a escrever. Arthur aumentou o volume da câmera com o microfone, mas não havia som além do leve arrastar da caneta no papel. Ela escreveu por alguns minutos com concentração. Depois, arrancou a folha, dobrou com cuidado e deixou sobre a mesa lateral. Guardou o bloco de volta, ajeitou a cadeira e saiu. Arthur ficou imóvel no escritório, esperando que ela se afastasse completamente. Quando julgou seguro, desceu as escadas devagar e entrou na biblioteca.
Caminhou até a mesa e viu o papel dobrado com o nome dele escrito à mão. Sr. Arthur. Abriu com cuidado. A letra era clara, levemente inclinada. No topo, estavam listados todos os produtos comprados na última semana, com os respectivos preços. Ao lado, uma observação. Incluí a diferença de 2,80 do sabão que estava em falta e precisou ser trocado por outra marca. Abaixo, uma observação que o fez parar por um instante. Guardei o troco dentro do envelope da semana passada, na gaveta da cozinha. Mantive as moedas separadas por valor, como minha mãe me ensinou. Arthur leu a folha inteira 2 vezes. Não havia floreios, nem desculpas, nem tentativas de impressionar. Era só um registro limpo, direto, feito com cuidado e transparência. Uma atitude que ele não via há muito tempo. E não era só o conteúdo, era o silêncio com que tudo era feito. Sem anúncio, sem cobrança, sem busca por aprovação. Como se aquilo fosse apenas o certo a se fazer. Ficou ali, parado, com o papel nas mãos, sentindo uma inquietação diferente tomar conta do peito. Algo que não era raiva, nem desconfiança. Era algo mais fundo. Como se estivesse diante de uma pessoa que escapava de todas as categorias que ele havia aprendido a rotular. E isso era desconfortável, porque pessoas que não se encaixam em rótulos costumam ser perigosas. Elas têm o poder de fazer o mundo mudar de cor. Deixou o bilhete sobre a estante, pegou um dos livros que ela havia ajeitado e folheou sem olhar as páginas. Não lia nada. Estava perdido em pensamentos. Laura não era só cuidadosa, era metódica. E sua meticulosidade não parecia vir de medo ou submissão, mas de uma firmeza interior que Arthur não sabia mais reconhecer, nem em si mesmo. Naquela tarde, ele não falou com ela. Observou de longe. Viu quando Flora brincava na grama com o tapete novo. Viu quando Laura se abaixou para ajustar os cadarços da filha e sorriu com os olhos. E viu pela primeira vez algo que não esperava sentir tão cedo. Respeito. Um respeito que nascia não da posição, mas da maneira como ela existia. Silenciosa, presente, corajosa. E talvez, ele pensava, mais íntegra do que qualquer pessoa que já tivesse passado por aquela casa. Arthur passou os dias seguintes com um silêncio mais pesado do que o normal. Não que ele fosse de conversar muito, mas havia uma diferença entre o silêncio de rotina e aquele que vem de dentro, como se a mente estivesse tentando entender alguma coisa que não se encaixa. O comportamento de Laura tinha mexido com ele. Não apenas pela honestidade em si, mas pela maneira com que ela parecia fazer tudo sem esperar nada de volta. Nem reconhecimento, nem elogio, nem proximidade. Isso o deixava desconfortável, porque era difícil confiar em alguém que não parecia querer absolutamente nada dele. Ele caminhava entre os corredores da casa com os pensamentos presos em cada detalhe que observara. Desde o cuidado dela com os livros na estante até o zelo ao separar as moedas por valor. Arthur estava acostumado com gente que dizia o que ele queria ouvir. Gente que sorria e estendia a mão. Mas tinha os olhos sempre mirando algo além. Com Laura, era como se nada além do essencial importasse. E isso o deixava vulnerável, ainda que não admitisse. Foi João Paulo quem apareceu sem ser convidado naquela quarta-feira à noite. Surgiu no portão da casa com uma garrafa de vinho e um sorriso largo, como se aquilo fosse apenas uma visita casual. Arthur já sabia que o sobrinho vinha com interesses, mesmo quando tentava disfarçar sob camadas de gentileza ensaiada. Ainda assim, o recebeu. Não por educação, mas porque queria testar algo. Ver até onde o veneno de João Paulo ainda tinha espaço para circular. Sentaram-se na varanda, enquanto o céu escurecia aos poucos. O ar da serra era frio, e o silêncio da noite trazia uma tranquilidade incômoda.
João Paulo serviu o vinho, elogiou a construção antiga da casa, comentou sobre o valor dos vinhedos e só depois de alguns goles entrou no assunto que realmente lhe interessava. E a nova funcionária? Como vai? Perguntou casual, enquanto girava a taça entre os dedos. Arthur demorou a responder. Olhou em direção ao jardim, onde as luzes da casa refletiam sobre o gramado recém-molhado. Trabalha bem, disse, apenas isso. João Paulo riu de leve, como quem sabe que a resposta esconde mais do que mostra. Ela me parece esperta, calada demais. Gente que fala pouco costuma esconder muito. Já percebeu? Arthur não reagiu. Apenas levou a taça à boca, observando o sobrinho por cima da borda do copo. João Paulo se inclinou para a frente. Sabe o que eu acho? Disse em voz mais baixa. Você devia ser mais cuidadoso. Essas mulheres são treinadas para parecerem perfeitas. É assim que ganham a confiança do patrão. E depois, você sabe como termina. Já vi isso mais de uma vez. Arthur apoiou a taça sobre a mesa lateral com calma, mas os olhos estavam firmes. Você acha que ela está fingindo? João Paulo deu de ombros. Não estou dizendo isso com certeza, mas o senhor é um homem com uma fortuna grande demais para não desconfiar. Ninguém é tão correto assim o tempo todo sem querer algo. Pode apostar. E essa história de filha especial parece até ensaio, desperta pena, aproxima, abre porta. É uma carta perfeita para quem quer entrar no jogo por baixo. Arthur ficou em silêncio. O sangue lhe subiu devagar, mas não transpareceu. Ouviu cada palavra com atenção cirúrgica, como quem ouve o próprio eco do passado tentando se repetir. As palavras de João Paulo eram conhecidas demais. Já tinham saído da boca de outros antes. E em quase todas as vezes vinham com uma intenção camuflada. Ela nunca me pediu nada, disse seco. Nem aumento, nem vantagem, nem atenção. Justamente por isso, retrucou João Paulo com um sorriso enviesado. O golpe mais eficaz é o que vem devagar, quando a gente já baixou a guarda. Arthur se levantou lentamente, pegou a garrafa de vinho e voltou para dentro da casa. Demorou alguns minutos até retornar com um envelope grosso. Entregou ao sobrinho sem uma palavra. João Paulo abriu. Eram cópias de notas fiscais, comprovantes de mercado e 2 bilhetes manuscritos por Laura. Em silêncio, folheou o material, franzindo a testa desconcertado. Isso prova o quê? Murmurou. Que ela é cuidadosa? Que devolve troco? Isso só mostra que ela sabe ser calculista. Arthur voltou a se sentar, com os olhos fixos na penumbra do jardim. Isso mostra que ela não tem nada a esconder. João Paulo guardou os papéis de volta, cruzou as pernas e se recostou na cadeira, visivelmente contrariado. Se o senhor confia nela tanto assim, ótimo. Mas não diga que eu não avisei. Arthur não respondeu. Mas por dentro, algo estava mudando. Não porque acreditava cegamente em Laura, mas porque João Paulo acabava de deixar claro o quanto estava incomodado com a presença dela. E quando alguém como ele se incomoda, é porque sente que está perdendo espaço. Naquela noite, Arthur demorou a dormir. Pensou em Laura, em Flora, nos gestos pequenos que elas repetiam todos os dias. Pensou também nas palavras afiadas do sobrinho, que tentavam se passar por preocupação, mas que soavam como aviso. Havia mais em jogo ali do que simples desconfiança. Era uma disputa velada, e ele já sabia qual lado começava a parecer mais verdadeiro. Arthur não falou com João Paulo pelos dias seguintes. Guardou o envelope com os papéis de volta na gaveta do escritório e desde então passou a observar a casa com outro tipo de atenção. Não era mais vigilância, era quase curiosidade. Laura continuava com sua rotina meticulosa, sem nunca alterar os horários, os gestos ou o comportamento. Mesmo depois da visita do sobrinho, ela parecia alheia ao que se passava ao redor. Cuidava da filha com a mesma delicadeza, separava o lixo reciclável com rigor, limpava os cantos da casa que nem mesmo as câmeras alcançavam.
Tudo nela parecia natural demais para ser encenação. E esse demais incomodava mais do que qualquer suspeita concreta. Certa manhã, enquanto Laura estendia roupas no varal e Flora desenhava sentada na sombra do caramanchão, Arthur permaneceu de pé no segundo andar, observando pelas frestas da persiana. Viu quando Laura parou de pendurar os panos e se ajoelhou ao lado da filha, que mostrava o desenho com entusiasmo contido. Flora não falava, mas se expressava com os olhos, com as mãos, com os pequenos sons que emitia, como se tentasse alcançar as palavras. Arthur notou que a menina estava mais viva do que nos primeiros dias, mais atenta, mais conectada com o entorno. Aquilo o tocou, talvez mais do que gostaria. Naquela noite, ele desceu com passos silenciosos até a cozinha e encontrou o caderno de anotações de Laura, o mesmo onde ela registrava os gastos da semana. Havia uma folha com detalhes sobre uma consulta médica no dia anterior. Clínica Neurológica, Dr. Murilo Costa. Horário às 14 horas, valor 120. No campo de observações, Laura havia escrito: consulta de acompanhamento. Flora teve progresso com o novo método de estimulação. Confirmado o retorno no mês seguinte. Pagamento em dinheiro, conforme combinado com a recepcionista. Arthur ficou parado com o caderno nas mãos. Aquilo não era para ele. Era um registro pessoal, um hábito, um sistema de organização que Laura usava com disciplina, mesmo sem saber que estava sendo observada. Era quase um diário silencioso, feito de recibos e apontamentos técnicos, mas carregado de intenção. Aquele tipo de intenção que não precisa ser explicada, só sentida. No dia seguinte, Arthur decidiu sair cedo. Vestiu roupas discretas e foi até o centro da cidade, levando apenas a carteira e um velho boné que costumava usar nos tempos de colheita. Deixou o carro na última rua de paralelepípedos, antes do bairro comercial, e caminhou a pé até a clínica mencionada por Laura. O prédio era simples, com fachada de tijolos vermelhos e uma porta de vidro com adesivos desbotados de planos de saúde. Na recepção, uma mulher de meia idade digitava no computador com um ar distraído. Ele se aproximou e esperou ser notado. "Bom dia. Desculpe incomodar", disse em tom calmo. "Eu sou conhecido da Laura Ramos. Ela costuma trazer a filha aqui. Só queria confirmar se está tudo certo com o atendimento." A moça ergueu os olhos por cima dos óculos. "Ah, claro, Dona Laura. Sim, ela veio ontem mesmo. Sempre muito correta, paga em dia. A filha é uma graça. A Flora. Silenciosa, mas com um olhar que diz tudo. A médica gosta muito dela." Arthur assentiu, agradeceu e saiu. Andou por alguns metros e parou na esquina. Não havia mais dúvidas. Aquela mulher cuidava da filha com uma dedicação que não era fingida. Era silenciosa, sem exibicionismo. Fazia o que precisava ser feito, sem chamar atenção. Pensou no que João Paulo havia dito. Na teoria do plano bem armado. No golpe a longo prazo. Não havia golpe ali. Havia esforço, havia sacrifício. Havia escolhas feitas no detalhe, na ausência de alarde. Escolhas que quase ninguém percebia, mas que sustentavam a dignidade de quem não pedia nada a ninguém. Depois da clínica, ele passou pela papelaria da praça. Comprou 2 caixas de lápis de cor, 3 cadernos e um bloco de papel grosso para desenho. Pediu para embrulharem tudo em papel craft e escreveu à mão, com sua letra seca e pontuda, para Flora. Quando chegou em casa, deixou o pacote sobre o banco do jardim, perto do lugar onde a menina costumava se sentar. Depois, foi para o andar de cima e fechou a porta do escritório. Não queria ver a reação. Não queria receber agradecimento. Não era um favor. Era só um gesto, um reconhecimento discreto na mesma linguagem que Laura usava para se comunicar com o mundo, o silêncio. Minutos depois, ouviu um som abafado vindo do jardim. A voz de Laura baixa, chamando a filha. Depois, um riso, pequeno, tímido, mas real.
Arthur se aproximou da janela e espiou por entre as cortinas. Flora abraçava o pacote no colo, apertando contra o peito como se fosse um tesouro. Laura a observava com os olhos marejados, mas sem se deixar desmanchar. Como sempre, mantinha o controle. Como sempre, era forte. Naquele momento, Arthur entendeu que não era ela quem precisava de confiança. Era ele quem precisava reaprender a oferecê-la. E talvez, mesmo que ainda sem palavras, ele tivesse começado a fazer isso. Nos dias que se seguiram, Arthur passou a agir diferente. Não era o tipo de mudança que alguém pudesse apontar de imediato, mas Laura percebeu. Ele já não evitava cruzar com ela nos corredores. Observava mais de perto, mas sem o olhar desconfiado de antes. Havia algo ali que se aproximava de respeito, mesmo que disfarçado sob a rigidez de sempre. Flora, por outro lado, parecia ter criado um vínculo sutil com aquele homem silencioso. Sempre que ele aparecia pela varanda ou se aproximava do jardim, a menina parava o que fazia e o seguia com os olhos. Às vezes, esticava a mão, como se quisesse mostrar algo. Outras, apenas sorria com o canto da boca. Arthur, quando percebia, respondia com um leve aceno de cabeça ou um gesto contido. Nunca falava, mas nunca ignorava. Naquela sexta-feira, Arthur chamou Laura no fim do dia. Pediu que ela subisse ao escritório antes de ir embora. O tom era neutro, sem tensão, mas bastou o convite para que o coração dela acelerasse. Fazia semanas que eles não conversavam diretamente. Na cabeça de Laura, aquela convocação podia significar qualquer coisa. Subiu com passos contidos, respirando fundo antes de bater a porta. Ele estava sentado à escrivaninha, olhando para fora da janela. Não sorriu. Apenas fez um gesto com a mão para que ela entrasse. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio tomou conta do ambiente. Por um momento, nenhum dos dois disse nada, até que Arthur se levantou. Foi até uma gaveta, pegou 2 bilhetes e colocou sobre a mesa. Laura reconheceu sua própria caligrafia. Esses aqui foram os primeiros sinais, disse ele sem encará-la. Depois vieram os recibos, os trocos exatos, os relatórios detalhados. E então, os cadernos, os brinquedos, a clínica. Ela não respondeu. Apenas manteve os olhos firmes nos papéis. Sabia exatamente do que ele estava falando. Você sabia que eu estava te observando? Ele perguntou, finalmente virando-se para ela. Laura hesitou por um segundo. Depois balançou a cabeça em negativa. Não. Mas imaginei que cedo ou tarde o senhor faria isso, não por maldade, mas porque é do seu jeito, proteger o que é seu. Eu entendo. Arthur assentiu lentamente. Voltou a se sentar. Ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar, com um tom mais baixo. Por que você nunca disse nada, nem quando eu deixei o cofre aberto, nem quando testei os valores do troco? Você podia ter me enfrentado, ou pelo menos questionado. Ela respirou fundo antes de responder. Porque eu não vim aqui para conquistar a confiança de ninguém com palavras. Vim trabalhar e cuidar da minha filha. E isso é tudo que tenho. Quando a gente já perdeu demais, aprende a falar menos e fazer mais. Eu só fiz o que qualquer pessoa certa faria. O senhor pode duvidar disso. Eu também já duvidei de mim, mas não minto, nem disfarço. Arthur observava cada detalhe do rosto dela. As mãos firmes, a postura ereta, a ausência de defesa exagerada. Era como se ela já estivesse acostumada a ser julgada antes mesmo de abrir a boca, e ainda assim escolhia não se justificar demais. João Paulo me alertou sobre você, disse ele direto. Disse que esse tipo de honestidade só aparece quando há um plano por trás, que você estava tentando se aproximar, esperar o momento certo para dar o bote. Ele estava errado? Laura sorriu de leve, um sorriso triste, quase resignado. Seu sobrinho está acostumado com um mundo onde todo gesto tem preço, mas nem todo mundo joga esse jogo. Eu não quero nada do senhor, seu Arthur, nem amizade, nem aprovação.
Eu só quero o suficiente para criar minha filha com dignidade. E se isso incomoda, então talvez o problema não esteja em mim. O silêncio que se seguiu foi mais denso do que qualquer discussão. Arthur abaixou o olhar. Sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Por meses, ele tinha espionado, testado, montado armadilhas. E ela, sem saber de nada disso, se manteve firme, reta, ética, não por obrigação, mas por decisão. Flora, ele murmurou com a voz mais suave. Ela parece feliz aqui. Laura assentiu. Ela se acalmou. Está dormindo melhor. Começou a imitar sons novos. Ontem tentou me chamar de mãe pela primeira vez. Só balbuciou. Mas foi diferente. Ela não fazia isso antes. Arthur cruzou os braços, respirou fundo e assentiu com a cabeça, como se aquele detalhe tivesse o atingido de um jeito que não esperava. Não era só sobre confiança ou dinheiro, era sobre algo maior, sobre aquilo que a presença de Laura e de Flora estava reconstruindo dentro daquela casa sem ele perceber. Um lugar silencioso, onde a verdade era vivida em pequenos gestos, onde ninguém precisava gritar para ser ouvido. Você vai continuar aqui, Laura, com salário dobrado e sem envelope com teste nenhum. Ela abriu a boca para dizer algo, mas ele a interrompeu, levantando a mão com gentileza. Não precisa me agradecer. Isso não é caridade. É só o reconhecimento atrasado por tudo o que você já fez sem pedir nada. Ela não sorriu, mas seus olhos estavam marejados. E naquele instante, Arthur percebeu que depois de tanto tempo testando os outros, era ele quem estava sendo colocado à prova. E talvez, pela primeira vez em muitos anos, tivesse sido aprovado por alguém, sem precisar se esconder atrás do próprio medo. A mudança na casa não aconteceu de forma brusca, mas era visível. Arthur passou a circular mais pelos cômodos durante o dia, coisa que evitava desde a morte da esposa. Começou a almoçar na varanda nos finais de semana, onde podia ver Flora brincando com os cadernos de desenho, os lápis e os brinquedos espalhados sob o tapete de borracha. Laura continuava sendo a mesma, reservada, diligente, sem jamais ultrapassar o espaço que não lhe fosse dado. Só que agora havia entre eles algo diferente. Um entendimento silencioso. Uma paz que se estabelecia nos gestos pequenos. Ele não dizia, mas estava presente. João Paulo ligou 2 vezes naquela semana. Em nenhuma delas, Arthur atendeu. O sobrinho deixou mensagens, tentando manter o tom profissional, mencionando documentos que estavam pendentes, decisões que precisavam ser assinadas, transferências em andamento. Arthur ouviu os recados, apagou e não respondeu. Já não sentia mais a obrigação de fingir que confiava em alguém que há tempos deixara claro seus interesses. Era como se, depois de olhar para Laura de verdade, os olhos tivessem se aberto para tudo o que João Paulo escondia com tanta habilidade. No sábado pela manhã, Arthur sentou-se à escrivaninha do escritório e abriu uma pasta que guardava há meses. Era o dossiê da família. Contratos, testamentos, procurações. Documentos que ele deixava sob os cuidados do sobrinho desde que ficara viúvo, por comodidade mais do que por confiança. Folheou lentamente as páginas, analisando as cláusulas, as assinaturas, os termos que sempre passavam batido por ele. Viu pela primeira vez detalhes que o incomodaram. Encargos desnecessários, assessorias contratadas sem aviso, movimentações que não lembrava de ter aprovado. João Paulo nunca roubou, mas manipulou. Costurou acordos em silêncio. Enredou o patrimônio do tio como se fosse preparando terreno para assumir tudo um dia. Na segunda-feira, Arthur marcou uma reunião com seu contador particular e com o advogado mais antigo da empresa vinícola, um homem de confiança que trabalhava com a família há décadas. Foi direto ao ponto. Pediu que todos os acessos legais concedidos a João Paulo fossem revogados.
Cancelou procurações, desfez contratos e transferiu a administração de bens para um sistema sob controle direto. Não deu explicações longas. Apenas disse que preferia cuidar das próprias coisas a partir de agora. À tarde, João Paulo apareceu sem avisar. Estava irritado, tentando esconder atrás de uma falsa tranquilidade. Bateu à porta do escritório de Arthur com força desnecessária e entrou sem esperar resposta. O que é isso, tio? Você me cortou de tudo. Está mesmo fazendo isso por causa daquela empregada? Arthur permaneceu sentado, sem levantar os olhos dos papéis. Estou fazendo isso porque cansei de confiar em quem usa a confiança como moeda. João Paulo deu uma risada seca. Isso é um absurdo. Você está sendo manipulado. Essa mulher apareceu há poucos meses e já virou santa na sua cabeça. Acha mesmo que ela não tem um plano? Arthur finalmente o encarou. O olhar não era de raiva, mas de firmeza. Havia ali a segurança de quem já tomou uma decisão há muito tempo, mas só agora a colocou em prática. A única pessoa com plano aqui foi você. E demorou para eu perceber, porque era confortável manter tudo nas suas mãos. Mas conforto demais pode ser perigoso. A gente relaxa, e você soube usar isso melhor do que ninguém. João Paulo ficou mudo por alguns segundos. Depois virou as costas e saiu. Não houve discussão, nem insulto. Apenas a certeza silenciosa de que o vínculo entre eles havia se rompido de vez. Naquela noite, Arthur caminhou até o jardim. Encontrou Laura sentada sob o caramanchão, observando Flora desenhar. A menina rabiscava formas em folhas grandes de papel. Quando viu Arthur, sorriu e apontou para um desenho em especial. Uma figura masculina de terno, segurando uma flor vermelha. Laura olhou para o patrão e depois para o papel. Ela disse que é você, só não sabe ainda como escrever seu nome. Arthur se agachou lentamente ao lado da menina, olhou o desenho com atenção e assentiu emocionado. Estendeu a mão para Flora, que não hesitou em tocar os dedos dele com delicadeza. Foi um gesto simples, mas naquele instante teve mais valor do que qualquer palavra. Vocês duas trouxeram vida de volta a essa casa, disse, num tom mais baixo. Eu só percebi agora. Laura não respondeu, mas sorriu. E o silêncio que sempre existiu entre eles dessa vez não foi um obstáculo, foi uma ponte. Arthur voltou ao escritório mais tarde e abriu uma nova pasta. Dentro dela, começou a escrever um documento com novas disposições. Não havia testamentos sendo refeitos nem promessas futuras. Apenas instruções claras para que, dali em diante, a casa, a rotina e a vida dele tivessem como prioridade não o patrimônio, mas o que de fato fazia sentido permanecer. Ele não sabia o que Laura pensava sobre tudo isso, e talvez ela nem quisesse saber, mas agora era ele quem escolhia. E pela primeira vez em muitos anos, estava escolhendo com o coração. O inverno chegou sem grandes anúncios. As manhãs ficaram mais frias e o ar da serra ganhava um cheiro mais denso de terra úmida e folhas secas. A casa de Arthur, antes marcada por corredores silenciosos e cômodos vazios, agora parecia respirar com outro ritmo. O calor vinha dos detalhes. Do cheiro de pão aquecido pela manhã, das risadas baixas de Flora que ecoavam pela varanda, das cortinas que Laura abria cedo para deixar o sol entrar. Nada havia sido reformado e nenhum móvel havia mudado de lugar. Mas tudo ali parecia novo. Arthur acordava mais cedo, descia sem alarde e sentava-se à mesa para o café. Às vezes trocava algumas palavras com Laura. Outras vezes apenas observava Flora se distraindo com os lápis de cor, desenhando em silêncio. O contato visual entre os três se tornou comum. Os gestos eram simples, mas consistentes. O tipo de vínculo que não se força, mas que se constrói com o tempo, sem necessidade de declarações. Uma tarde, enquanto Laura organizava os armários da cozinha, Arthur apareceu com um envelope em mãos, esperou que ela terminasse de guardar os utensílios e então o entregou sem dizer nada.
Ela olhou desconfiada, abriu o lacre e encontrou um contrato simples. Não havia aumento de salário, nem cláusulas mirabolantes. Era uma oferta de moradia permanente. Ele queria que Laura e Flora vivessem ali, não mais como empregada e filha da empregada, mas como parte da casa, com liberdade, com nome, com espaço. Laura levou alguns segundos para processar. Leu tudo com atenção. Quando terminou, ergueu os olhos com uma mistura de surpresa e cautela. "Por quê?" perguntou, quase num sussurro. Arthur respondeu com serenidade. "Porque essa casa passou anos vazia. Não de móveis nem de comida, mas de presença. E desde que vocês chegaram, tudo aqui voltou a ter sentido. Eu não sabia que precisava disso até ver vocês aqui todos os dias." Laura não disse que sim, nem que não. Apenas fechou o envelope, dobrou com cuidado e guardou no bolso do avental. Sabia que certas decisões não precisavam ser apressadas. E Arthur, ao ver aquilo, soube que ela aceitaria no tempo dela. Porque tudo que era feito por Laura vinha assim, com verdade, sem ruído. Nas semanas seguintes, Flora passou a chamar Arthur de seu tu. Era o mais próximo que conseguia chegar de Arthur. Ninguém corrigiu. Ele gostava daquele apelido improvisado. Quando ela corria pelo quintal e gritava o nome, ele respondia com um sorriso discreto, deixando o jornal de lado e indo até ela, sem pressa. Aos poucos, os momentos entre eles se tornaram rotina. Flora o mostrava desenhos, contava com os dedos as cores favoritas, imitava sons de animais. E Arthur escutava tudo com uma paciência que ele mesmo desconhecia possuir. Numa manhã de sol brando, enquanto Laura cuidava das plantas, Flora apareceu correndo com um papel nas mãos. Era um dos desenhos dela. Uma casa com 3 figuras. Uma mulher de vestido, uma criança de tranças e um homem de chapéu segurando um regador. Acima da casa, escrito em letras tortas, lia-se: "Nosso Lar". Arthur olhou para o desenho por longos segundos. A palavra nosso parecia pesar mais do que as outras. Laura se aproximou e ficou ao lado da filha. Nenhuma das duas disse nada, mas naquele instante algo se selava entre eles. Não havia contratos nem obrigações. Havia uma escolha mútua. Eles pertenciam àquele lugar. E ele também. Alguns dias depois, Arthur decidiu engarrafar uma pequena safra especial do vinho da família. Não era um grande lote, nem pretendia ser vendido. Era apenas simbólico. Um rótulo simples, com o nome gravado em letras finas. Flora. Abaixo, uma frase curta, quase invisível. "O que dá sentido à casa não são as paredes, são os que ficam." A primeira garrafa ele entregou nas mãos de Laura num fim de tarde, enquanto o céu tingia a varanda de dourado. Ela segurou o vidro com cuidado e não disse nada, mas os olhos entregaram tudo o que ela sentia. Arthur sentou-se na cadeira de balanço e observou as parreiras ao longe. Flora corria entre elas, os pés descalços, a roupa manchada de terra, o cabelo solto ao vento. Laura ria, ao vê-la tropeçar e levantar com o rosto iluminado de alegria. E ele, naquele momento, soube que sua casa, pela primeira vez em muito tempo, estava cheia. Não de gente, mas de vida. E o que era mais surpreendente nisso tudo é que essa vida havia entrado pela porta da frente, sem pedir nada, só existindo, só sendo, e isso bastava. Se essa história também tocou o seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar outras vidas que, assim como a de Arthur, Laura e Flora, mostram que é no silêncio dos gestos simples que mora o verdadeiro valor das pessoas.